pessoal! Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Bacharelado em Administração Pública, agora com a disciplina Legislação Tributária e Comercial. Eu sou a professora Carla Vidal e nós vamos começar o estudo da unidade 1, intitulada Introdução ao Direito Tributário, através da qual nós estudaremos a abordagem sobre conceito e localização do direito tributário dentro do campo do direito, as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado, que estudaremos neste tópico os princípios constitucionais, a compreensão de tributo, bem como os elementos da obrigação jurídica tributária, são a sequência de estudo dessa unidade, e a classificação dos tributos e as receitas originárias encerram os estudos da unidade 1. Para o estudo dessa unidade, sugiro que vocês tenham em mãos a Constituição da República de 1988, a CR/88, e o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 1966, o CTN. Pelo site do Planalto, planalto.gov.br, nós conseguimos esses textos, podemos baixá-los em PDF e salvar para o acompanhamento das aulas disponibilizadas no ambiente, ok? Essa é uma sugestão e vai facilitar muito o desenvolver da atividade. Bom, conceituando o direito tributário, né? A atividade financeira do Estado, no desenvolvimento da atividade financeira do Estado, ele precisa captar recursos materiais para manter a sua estrutura e disponibilizar ao cidadão alguns serviços que são de sua competência. Como é que o Estado faz isso? O Estado faz isso de várias formas e uma delas é através da cobrança de tributos, e os tributos se constituem em uma das principais fontes das receitas públicas derivadas. A disciplina que aborda essa temática, pessoal, é o direito tributário. Ele é um ramo do direito público, ele tem natureza obrigacional, ele vai tratar das relações jurídicas obrigacionais entre o Estado, sujeito ativo, ou fisco, e o contribuinte ou responsável, que é o sujeito passivo dessa relação obrigacional. São relações de natureza obrigacional porque são obrigações ex lege, são obrigações legais, sempre decorrentes da lei. Bom, nós, para compreendermos a capacidade do Estado de proferir essa exação, essas exigências tributárias, nós precisamos estudar as limitações constitucionais ao poder de tributar, porque existe um margeamento nessa atividade financeira do Estado. O que nós estudaremos neste sentido são os princípios jurídicos da tributação. Os princípios jurídicos da tributação, eles protegem o contribuinte, eles são, como o próprio nome diz, né? Eles são blindagens, eles são proteções à atuação que o Estado desenvolve. Então, nós vamos começar falando dos principais princípios. Bom, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. O que nós abordamos ao falar princípio da legalidade? Como o próprio nome diz, nós estudaremos a reserva legal tributária, né, ou princípio, como o próprio nome diz, estrita legalidade. Esse princípio está localizado no texto constitucional, no artigo 150, inciso 1º, indicando que é vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, a legalidade tributária, ela vai significar não apenas o dever de pagamento do tributo está referido na lei, mas também que essa lei seja clara ao consignar em seu corpo todos os atributos para que nós consigamos qualificá-la como estrita legalidade, né? O tributo, para que ele seja considerado um tributo criado por lei, que respeite o princípio da legalidade,
é necessário que partindo apenas do comando legal, seja possível extrair-se a instituição do tributo, né? Se ele tem definição de seu fato gerador, quais são as hipóteses de incidência, quem tem o dever de pagamento, qual que é o montante, quem é o sujeito ativo que está me cobrando aquela exigência, né? Se tem penalidades impostas, né? Se existe a possibilidade de exclusão, de suspensão ou de extinção. Então, nós realmente precisamos entender que o princípio da legalidade, ele é estrita legalidade. Não basta dizer que um tributo vai ser exigido. Todas as características daquela cobrança tributária têm que vir dispostas na lei. Observada essa situação é que nós podemos falar que a exigência tributária respeitou o princípio da legalidade. Num segundo momento, nós abordamos o princípio da isonomia tributária. É também tema de proteção, significa igualdade, paridade e, como o próprio nome diz, isonomia. Ele vem no artigo 150, inciso 2º, vedando aos estados, União, Distrito Federal e município instituir um tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Não posso promover distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Na verdade, esse princípio trabalha juntamente com um que nós estudaremos na sequência, porque esse princípio ele indica uma medida. Essa medida indica a existência de um outro princípio que é a capacidade contributiva. Né? Então, nós não podemos instituir um tratamento desigual entre os contribuintes que estão em situação equivalente. O que é o princípio da capacidade contributiva vai importar? Ele vem indicado no artigo 145, parágrafo 1º, também denominado de princípio da personalização tributária. O que o texto constitucional nos diz? Indica-se que sempre que possível os tributos terão caráter pessoal e serão regulados conforme a capacidade econômica do contribuinte, facultando-se à administração tributária identificar esses objetos, quais sejam patrimônio, renda e atividade econômica do contribuinte. Observe que esse caráter pessoal refere-se ao tributo ser calculado ou ter um montante determinado de acordo com as peculiaridades e características inerentes a cada contribuinte, como ocorre com o imposto de renda, por exemplo. E deve ser aplicado, né, em consonância com os demais princípios, legalidade e isonomia. Outro princípio que nós também abordamos é o princípio da irretroatividade da lei tributária. O que o princípio da irretroatividade da lei tributária significa? Como o próprio nome diz, nós temos a ideia de que esse princípio ele está localizado no artigo 150, inciso 3º, letra A, e ele indica o quê? Que é a prévia definição legal do fato gerador. É proibido a União, Estado, Distrito Federal e município exigir um tributo em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Não comporta, via de regra, exceções relativamente à instituição ou aumento de tributo, né? Não tenho como Estado, exigir um tributo em relação ao fato ocorrido antes de iniciar a vigência da lei respectiva. Então, esse princípio, ele tem a função de proteger o contribuinte, né, em face dessa limitação indicada, né, impedindo o poder público de editar normas de eficácia retroativa, né, no sentido da cobrança do tributo e sua instituição, né. Sobre o exposto, né, então o caso, por exemplo,
do imposto de renda, né? O imposto de renda é calculado sobre os rendimentos do ano base. Eu vou aplicar a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração, né? Eu não cobro tributo antes do início da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Ainda inerente ao aspecto temporal, um princípio também de movimentação no tempo, eu tenho o princípio da anterioridade tributária, que vai estar no artigo 150, inciso 2º, artigo 150, inciso 3º, letra B. O que esse princípio vai dizer? Esse princípio estabelece, como regra, que nenhum tributo, seja da União, do Estado, do Distrito Federal ou município, ele poderia ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que houvesse sido publicada a lei que o institui ou aumenta. Então, ele evita uma surpresa do contribuinte no que se refere a uma nova cobrança ou a um valor menor, a priori não previsto no seu orçamento. Então, ele concede uma segurança jurídica aos contribuintes, determinando que a lei, também, mais uma vez, né, não alcançasse fatos ocorridos antes da sua vigência, bem como, em regra, não tributar os fatos ocorridos no ano de publicação da lei. Compreendemos o exercício financeiro na coincidência com o ano civil, inicia-se em 1º de janeiro, encerra-se em 31 de dezembro. Eu sempre observaria a virada do ano para a cobrança ou aumento do referido tributo. Existem exceções à aplicação desse princípio, que eu vou citar à guisa de exemplo. Eles estão no parágrafo 1º do artigo 150. São princípios em que a Constituição exclui, são impostos, que a Constituição exclui da observância da fixação do princípio. Então, são excluídos desse princípio impostos sobre produtos estrangeiros, impostos sobre produtos de exportação para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro relativas a títulos ou valores imobiliários. O imposto extraordinário, no caso de iminência ou guerra externa, e o empréstimo compulsório, que é aquele indicado para atender despesas extraordinárias. Então, eu tenho como exceções ao princípio da anterioridade o imposto de importação, exportação, o IPI, produtos industrializados, né? E operações de crédito câmbio relativo a títulos ou valores imobiliários, bem como o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. São exceções. Na sequência desse princípio, nós estudamos um princípio que se trabalha juntamente com ele, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, ou anterioridade mitigada. Está no artigo 150, inciso 3º, letra C. É a mesma compreensão do princípio anterior, só que agora eu coloco uma proteção cumulativa, regra geral, com o princípio da anterioridade. Então, fica vedado a União, Estado, Distrito Federal e Município a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Lembrando que este princípio não exclui a incidência tradicional do princípio da anterioridade. Então, a priori, no caso de criação, instituição ou majoração de um tributo, aumento do tributo, eu deveria observar, e o Estado, tanto a virada do ano, como verificar se também decorreram 90 dias daquela majoração. Como o anterior, esse também comporta exceções, que seriam, novamente, os empréstimos compulsórios, imposto de importação e exportação, imposto sobre operações financeiras, também o imposto extraordinário de guerra, e inclui-se aqui como exceção, diferente do anterioridade, agora também o imposto de renda e o aumento da base de cálculo do IPVA e do IPTU, o aumento da base de cálculo. Bom, as exceções também são contidas no texto constitucional, na sequência do artigo 150. No inciso 4º do artigo 150, nós estudamos o princípio do não confisco. O que esse princípio indica?
A Constituição veda à União, Estado, Distrito Federal e Município a utilização do poder de tributário estatal com a finalidade confiscatória, né? Ele é um princípio de proteção ao patrimônio, né, do contribuinte. Então, veda-se o confisco ao pagamento dos tributos, né? Nós não temos como criar, o Estado não poderia criar um tributo de modo que viesse a comprometer tanto a capacidade contributiva daquele contribuinte, tá? Ou responsável tributário. Na sequência, nós temos o princípio da liberdade de tráfego, localizada no artigo 150, inciso 5 da Constituição da República de 88, que é o comando legal que nós estamos estudando para tratar dos princípios, né, das limitações constitucionais ao poder de tributar. Esse princípio vai vedar à União, Estado, Distrito Federal e Município estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Temos ainda as imunidades tributárias, né, no artigo 150, inciso 6º, a chamada imunidade tributária recíproca, onde ocorre a vedação de tributação entre os entes. Então, entre União, Estado, Distrito Federal e Município, não falaríamos na tributação uns dos outros. O princípio da uniformidade tributária vem consignado no artigo 151, inciso 1º, vedando privilégios geográficos federais, né, proibindo a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique na distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou município em detrimento do outro, admitida a concessão de incentivos fiscais para promover um equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diversas regiões do país. Na sequência do estudo da nossa unidade, é importante nós compreendermos o conceito legal de tributo. O conceito legal de tributo, ele é um conceito localizado no artigo 3º do CTN. Então, o comando legal coloca para a gente o que é o tributo. Nos termos do artigo 3º do CTN, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando eu faço a digressão desse conceito, eu identifico elementos que dão natureza jurídica para um tributo ser instituído. Então, eu preciso observar se na digressão do conceito, a lei, como nós falamos, o princípio da legalidade anteriormente, me dá cada uma dessas características do conceito, que está lá no artigo 3º, para que eu possa dizer, sim, essa exigência tributária, né, essa exigência legal, caracteriza-se um tributo. Então, ele tem que ser exigido através do pagamento em pecúnia, ele tem que ser em moeda corrente, né, pecúnia em moeda corrente, não pode ser uma sanção por ato ilícito. Então, eu afirmo, as multas não são tributos, elas podem ser uma obrigação tributária, posto que decorrentes da legislação tributária, mas não são tributos em espécie, né? Há sempre a obrigatoriedade de instituição por lei, então não estou falando de uma obrigação ex voluntate, eu estou falando de uma obrigação legal, não estou falando de um contrato, não estou falando da vontade das partes, nós estamos falando de uma obrigação legal. E a atividade administrativa plenamente vinculada, né, em última análise, assim, um elemento que define o tributo em contraste com as outras receitas públicas, né, definindo aí a atividade administrativa empregada na sua arrecadação, reforçando também o elemento da legalidade, afastando os critérios de conveniência e oportunidade característicos da discricionariedade. Na sequência, nós vamos compreender os elementos da obrigação tributária
que estão no artigo 113 do CTN. Os elementos da obrigação tributária são importantes para o nosso estudo, porque a obrigação tributária ela vai ser principal ou acessória. Obrigação tributária principal são obrigações de dar, então são compreendidas nas obrigações de pagamento, e a obrigação tributária acessória são obrigações instrumentais, são obrigações de fazer, não fazer e tolerar. Feita essa diferenciação inicial, nós precisamos compreender os principais elementos da obrigação tributária. Então, eu tenho o aspecto subjetivo, sendo os sujeitos envolvidos nessa trama obrigacional. São sujeito ativo, que município, Distrito Federal, Estado e União. Sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável tributário. O objeto, que seria a obrigação principal ou obrigação acessória, né? Ou obrigação acessória. E a causa, que é a hipótese de incidência. Então, o fato gerador, ele possui aspectos estruturantes, né? Eu tenho um aspecto subjetivo, eu tenho um aspecto temporal, que refere-se ao pagamento. Nós vimos princípios importantes de prazo, né? E retroatividade, anterioridade, todos atinentes à linha temporal de instituição da lei, cobrança ou majoração do tributo. O aspecto espacial, que pode indicar também a questão de competência, o material e quantitativo, que é o quantum, o que eu devo pagar, quantidade, quanto debetur, que é a base de cálculo e a alíquota. Na classificação dos tributos, nós temos um sistema vigente, que é um sistema pentapartite, indicando a existência de 5 hipóteses, 5 espécies tributárias. Eu tenho impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Basicamente, o que vai distinguir cada uma das espécies é o fato gerador imputado pela lei. Sobre as receitas originárias. As receitas originárias trafegam na compreensão oposta às receitas derivadas, né? Então, quando eu falo de por que nós vamos estudar as receitas originárias, nós temos algumas relações do Estado com o particular que são obrigações que respeitam o comando legal, que respeitam a lei, né? Mas em outro passo, elas são obrigações que decorrem da vontade das partes, né? A característica principal das receitas originárias é que elas vão vir de obrigações ex voluntate. Então, uma das características fundamentais circunda a voluntariedade, né? Então, as partes envolvidas, e aí nós estamos falando do Estado e o particular, vão manifestar esse anseio comum. Por que nós abordamos especificamente essa temática? Porque a gente precisa traçar uma distinção entre tarifa ou preço público e a taxa, que são atinentes especificamente a prestações de alguns serviços públicos, por exemplo, né? Então, para eu distinguir o que seria uma tarifa ou um preço público de uma taxa, eu vou buscar algumas características específicas. E aí eu revisito o conceito de tributo. Então, eu me pergunto, essa obrigação tem características de voluntariedade ou de obrigatoriedade, né? Eu me pergunto, o particular utilizou o serviço? Foi efetiva a utilização? Foi um contrato? Adveio da vontade das partes ou foi uma obrigação ex lege? Eu alcancei interesses individuais dos usuários? Eu observei um regime de direito privado? Eu estava me referindo a serviços não essenciais? Aí, a partir daí, eu começo a traçar a composição do instituto para indicar se eu estava falando de tarifa ou preço público ou se eu estava falando de taxa. No que se refere às classificações dos tributos, nós temos uma classificação feita
dos impostos, por exemplo, entre impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Então, eu busco essas informações, respectivamente, no artigo 153, artigo 155 e artigo 156 da Constituição. Ela indica quais são os impostos de instituição competência da União, dos estados e dos municípios. À guisa de exemplo, ficou a cargo dos municípios IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, na abreviatura ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, transmissão onerosa de bens imóveis, e o ISS, ao passo que os estados atribuem sua competência para a instituição do ITCD, Imposto sobre Transmissão de Causa Morte ou Doação, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prestação de Serviço de Transporte, Interestadual, Municipal e Comunicação, e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, na sigla IPVA. A União, impostos federais, imposto sobre importação, sobre exportação, sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, o IOF, o imposto de renda, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, e ainda não em vigor, sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas. Nós encerramos aqui os comentários sobre a unidade 1 e nos encontraremos a seguir nos fóruns de discussões. Obrigada e até a nossa próxima aula.